Meus amigos, a bomba explodiu. O que ninguém imaginava acaba de vir à tona, e Alexandre de Moraes foi atingido em cheio. Uma revelação bombástica feita por um jornalista da revista Oeste acaba de expor algo ainda mais grave: o envolvimento direto de Luiz Roberto Barroso nos bastidores do 8 de janeiro. Sim, meus amigos, a verdade foi escancarada, e o que antes parecia teoria, agora tem nome, data e direção. O cerco se fecha e o Brasil inteiro está em choque. Mas antes de começarmos, peço que você nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Isso fortalece o nosso trabalho. Bastasse o tá errado, o presidente do STF, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça é o escambau, que de justiça não tem nada, o Luiz Roberto Barroso, ele falou sobre um tema que vai chegar ao STF, tribunal do qual ele é presidente. Ou seja, ele foi dar uma entrevista desrespeitando o dever de circunspecção do juiz para falar de um tema que ele vai julgar, se vier a acontecer, o que eu duvido muito também, que é o tema da anistia. Então, ele vai lá para o jornal O Globo, Luiz Roberto Barroso, e diz que é contra a anistia aos envolvidos nas manifestações do 8 de janeiro e afirmou que cabe ao Congresso, via mudança de lei, reduzir as penas dos envolvidos. Aspas. O Supremo aplicou a legislação editada pelo Congresso nos julgamentos do 8 de janeiro. Mentira, já vou explicar por quê. A solução para quem acha que as penas foram excessivas é uma mudança na lei. Não acho que seja o caso de anistia, porque anistia significa perdão e o que aconteceu é imperdoável. Mas redimensionar a extensão das penas, se o Congresso entender por bem, está dentro da sua competência, fecho aspas. Agora, o que não está dentro da competência do ministro do STF é falar isso. O que não está dentro da competência de um juiz é perdoar, porque o juiz não perdoa. Juiz, ele condena ou absolve. E condena ou absolve com base nos autos. E os autos têm que estar em conformidade com o processo, que deve trazer em seu bojo provas admitidas pela legislação. Agora, não perdoar. Perdoar é uma competência da União. Podem perdoar deputados federais, deputados estaduais, presidente, governador, prefeitos e vereadores. Eu falo em anistia tributária e falo da anistia a crimes, porque o crime no Brasil é matéria de legislação federal. O perdão cabe exclusivamente ou aos deputados federais e senadores do Congresso, que compete ao Congresso Nacional tratar da anistia, e ao presidente da República, a quem cabe fazer o decreto de indulto, que é o perdão impessoalizado, ou a graça, que é o perdão personalizado. Em nenhum lugar está escrito em que um juiz, que é o caso, pelo menos deveria ser, de um ministro do STF, que ele tenha que perdoar ou não. Ele não tem que achar nada para começo de conversa. Se ele vai julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma anistia, com essa entrevista o Barroso ele já disse que ele está impedido, porque ele é suspeito, ele é parcial nessa matéria, ele já prejulgou a anistia. Ah, mas nós estamos falando do STF, nós estamos falando do MSTF, que é esse simulacro, essa farsa, esse golpe de judiciário. Por quê? Porque é formado por 11 ministros sem notável saber jurídico, mais desvirtuados, porque tem notável saber jurídico e mudaram ao longo do tempo ou ao curto do tempo, porque às vezes demora 2, 3 horas para eles mudarem de opinião.
que sequestraram o STF. Então, assim, se o Alexandre de Moraes pode ser vítima e juiz, se o Zanin pode ser afilhado de casamento da vítima e juiz, se o Flávio Dino pode ter interferido na investigação e ser juiz, o Barroso pode dar entrevista e ser juiz, até porque o Alexandre de Moraes já deu entrevista e é juiz. Ou seja, quem está errado no Brasil é a lei. O que está errado no Brasil é a lei. O problema da democracia no Brasil é o povo. E o legislativo, que é a quem cabe, tem competência exclusiva para falar sobre anistia, está no artigo 48, inciso 8º da Constituição. O Congresso Nacional, o Legislativo Federal, a quem cabe, repito, exclusivamente, conforme o inciso 8º do artigo 48 da Constituição Federal, conceder a anistia, não pode. Não pode. E o juiz que não pode fazer nada do que está fazendo, faz e nada acontece. Por quê? Porque a gente tem um corpo tão ruim, tão bosta, que eles estão preocupados com as suas situações pessoais. O Barroso, que o Barroso não é um sujeito de dar um peido. Já falei aqui semana passada, ele é um homem de tarrafada. O Barroso é aquele que judeia da privada, de deixar transformar o marrom em laranja. Esse é o Barroso. Continua tarrafado. Barroso também falou que o STF pode concluir o julgamento de Bolsonaro ainda neste ano. Aspas. Seria desejável, desde que compatível com o processo legal. O processo legal aparece. Isso que aparece. Né? É igual, para mim, é igual o João de Deus falando de Deus. Barroso, para mim, falando devido ao processo legal, e João de Deus falando de Deus, é a mesma merda. O Barroso, o Moraes falando de Constituição, e o João de Deus falando de fé, é a mesma merda. Aliás, o Barroso que ia, né, no João de Deus, né? Só para constar. Aí o Barroso continua. Ainda é preciso ouvir as testemunhas, produzir provas e saber se é possível julgar este ano. Embora a aplicação do direito e o processo eleitoral sejam coisas distintas, se pudermos evitar que ocorram simultaneamente, é desejável. Tá? Só para complementar, um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que mais da metade dos brasileiros acham que as manifestações de 8 de janeiro não foram necessariamente uma tentativa de golpe de Estado. 35,9% dos entrevistados veem o episódio como um ato irresponsável, enquanto 27,9% consideram vandalismo e quebra-quebra. Apenas 29,5% disseram que os atos foram tentativa de golpe de Estado. Ou seja, a maioria tem bom senso, né? Pavinato, olha só. Menos o STF. Menos o STF. Vamos pegar a frase aqui do Barroso, né, na entrevista ao jornal O Globo. Ele diz o seguinte, que eles simplesmente utilizaram a lei, a legislação editada pelo Congresso nos julgamentos. Não é verdade, porque quando o Congresso aprovou a pena aqui para a abolição violenta de Estado Democrático de Direito, em nenhum momento ele disse que usar um batom significa isso. Quando o Congresso colocou como crime a tentativa de golpe de Estado, em nenhum momento o Congresso disse que usar um batom é uma tentativa de golpe de Estado. Então, na verdade, o que o Supremo fez foi imputar crimes que não tem nada a ver com o ato em si, que foi um quebra-quebra. Já falou 30 vezes aqui. Quer condenar por dano ao patrimônio? Ok. Deterioração do patrimônio público tombado? Ok. Né? Agora, associação criminosa armada com um batom, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, não tem pé nem cabeça. Esse é o problema. Então, não adianta o Congresso reduzir a pena. Na verdade, tem então que revogar
esses crimes, é o único caminho. Eu acho que é o melhor caminho, inclusive. É o melhor caminho. Porque a anistia tem que passar por eles, para eles aplicarem ou não caso a caso. E o segundo ponto, aqui rapidamente, anistia. Ele falou assim, olha, ele é contra a anistia, porque anistia significa perdão, e o que aconteceu é imperdoável. Muito bem. O que é anistia? Anistia não é perdão. A anistia é uma pacificação política de um país. E o Brasil tem na sua história um monte de anistias. Só para pegar o exemplo mais recente, que todo mundo lembra, né, do pós-regime militar. O que aconteceu no regime militar? Houve mortes dos dois lados. O regime militar matou pessoas e a guerrilha da esquerda matou pessoas. E você fez uma anistia que incluía perdão. Perdão para mortes. O que a gente está falando do 8 de janeiro não tem uma morte. Não tem uma morte. Tem sim, a do Clezão. A única. Exato. Pior, tem morte posterior ao 8 de janeiro, né? Mas no dia 8 de janeiro não houve uma morte. E ele fala que a anistia é absurda, porque é imperdoável. Quer dizer, qual é a lógica disso para um país que tem história de anistias? Não,